Pessoal, vamos lá. Agora a multiplicação de matriz, a gente deixou um vídeo só para esse conteúdo aqui, para essa parte, porque ela não é tão simples como está escrito aí no post de vocês, não é tão trivial ou simples como a adição e subtração. Aí é o seguinte, aqui na multiplicação, vocês podem ver aí na apostila de vocês, está escrito assim: para que seja possível fazer a multiplicação entre duas matrizes, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Mas por quê? Vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente entender. Se eu tenho uma matriz A, por exemplo, já vou fazer o exemplo e já vou explicando dentro do exemplo essa ideia aqui para vocês. Eu tenho uma matriz A, 2, depois eu pego o exemplo da apostila de vocês. Vamos fazer um aqui aleatoriamente. 2, 3, menos 1, 5, 0, 1 e uma B. Vamos pegar uma quadrada. Então aqui vamos pegar uma que dá certo. 2 por 3. Então se aqui é 3, aqui tem que ser 3 linhas. Menos 1, 2, 3, 5, 2, 0, 1, menos 3, 4. Vou pegar uma aqui que dá certo. 3 por 3. Então aqui, beleza. Essa aqui a gente sabe que vai dar certo pelo que está especificado ali. E o meu resultado, a gente vai ver que vai dar uma matriz 2 por 3, certo? Não tem nada a ver com a primeira aqui, pode ser totalmente diferente. Vai ser o número de linhas da primeira, o número de colunas da segunda, mas aqui deve ser igual. Por que tem que ser igual? A regra para a gente realizar uma multiplicação de matrizes é a seguinte: a gente vai multiplicar cada linha da primeira por cada coluna da segunda, multiplicando e somando os resultados. Então, a multiplicação de uma linha da primeira por uma coluna da segunda vai dar um número só. Não importa se tem 5 elementos, ou se tem 7 elementos, ou se tem 20 elementos. Se eu estou multiplicando uma linha por uma coluna, vai dar um elemento só. Porque, por exemplo, aqui, quando eu multiplico a primeira linha pela primeira coluna, esse número 1 vai me dar o elemento, a minha matriz C aqui, ó, ela tem que ser, pela regrinha ali, ela tem que ser uma 2 por 3, né? Então ela vai ter que ser uma 2 por 3. Duas linhas e 3 colunas. Então aqui, ó, a minha matriz C resultante vai ser isso aqui: C1, C12, C13, C21, C22, C23. Então, ó, vai ter essa quantidade de elementos. Quando eu faço a primeira linha com a primeira coluna, 1, vai me dar esse elemento 1. Quando eu fizer essa primeira linha com essa segunda coluna, 2, vai me dar o elemento 2. Quando eu faço essa primeira linha com essa terceira coluna, 3, vai me dar o elemento 3. Quando eu faço a segunda linha com a primeira coluna, 2, 1, vai me dar esse elemento. 2, vai me dar esse elemento. Segunda com a terceira, vai me dar esse elemento. Então, cada linha com cada coluna vai me dar um elemento certinho dessa matriz resultante. Então, agora vamos realizar os cálculos. Então, como que a gente vai fazer essa multiplicação de linha por coluna? Esse elemento, primeiro da linha, vai com o primeiro da coluna. Então, vai ficar o meu C11. O primeiro elemento aqui vai ser a primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar vou pegar o canetão preto, vai ficar 2 vezes menos 1. Eu vou multiplicando cada elemento daqui com o elemento de lá e somando. 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 5, mais menos 1 vezes 1. Isso aqui vai me dar um elemento só. Essa linha com essa coluna vai me dar um elemento só, certo? Então, 2 vezes menos 1, menos 2, mais
3 vezes 5, 15, mais menos 1 vezes 1, menos 1. Tá aqui menos 2 com 15, 13, menos 1, vai dar 12. Então eu sei que o primeiro elemento aqui é 12. Aí, o elemento da primeira linha e segunda coluna da matriz resultante tem que ser a primeira linha com a segunda coluna aqui. Vai ficar 2 vezes, que é o primeiro, com esse. Então, da esquerda para a direita, de cima para baixo. 2 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais menos 1 vezes menos 3. 2 vezes 2, 4, mais 6, aqui menos com menos, mais 3. Aqui vai dar 13. C1, 3. Agora, primeira, terceira. Primeira linha ainda, porque eu tenho que multiplicar essa linha por cada coluna daqui. Então, ainda estou na primeira linha e agora a terceira coluna. Vai me dar o elemento que está na primeira linha e terceira coluna do resultado. Então, vai ser 2 de cima, de esquerda para a direita, de cima para baixo. 2 vezes 3, mais 3 vezes 0, mais menos 1 vezes 4, certo? Então aqui vai ficar 6 mais 0, menos, aqui menos com mais, menos 4. 6 menos 4, 2. E agora eu vou para, agora acabou, já fiz essa linha com cada coluna. Agora eu vou para a segunda linha com cada coluna aqui. Então, segunda linha, primeira coluna, vai me dar o elemento 2, 1. Agora, ó, novamente, esquerda para direita, de cima para baixo. 5 vezes menos 1, mais 0 vezes 5, mais 1 vezes 1. 5 vezes menos 1, menos 5. 0 vezes 5, 0. 1 vezes 1, 1. Menos 5 mais 1, menos 4. Agora o C2, 2 é o resultado da segunda linha com a segunda coluna. 2, 2. 5 vezes 2, mais 0 vezes 2 também, né? Mais 1 vezes menos 3. 5 vezes 2, 10. 0 vezes 2, 0. E 1 vezes menos 3, menos 3. 10 mais 0, 10. Menos 3, 7. E por último, segunda linha e terceira coluna, que vai me dar o elemento C2, 3. Então, 5 vezes 3, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 4. 5 vezes 3, 15. 0 vezes 0, 0. E 1 vezes 4, 4. 15 mais 0, 15 mais 4, 19. Então essa é a minha matriz resultante da multiplicação. Então, como que eu faço uma multiplicação? Eu vou pegar a primeira matriz, vou multiplicar a primeira linha por cada coluna da segunda. Depois, a segunda linha por cada coluna da segunda. Depois, a terceira linha, se tiver, por cada coluna dali. Se fosse uma 3 por 3, daria certo? Sim, porque daí seria 3 e aqui seria 3. Então, o que me daria mais? Me daria mais 3 elementos, né? Porque eu multiplicaria a outra linha por cada coluna aqui, me daria mais 3 elementos. E a resultante seria uma 3 por 3. Então é isso que eu vou fazer. Então por que isso aqui tem que ser igual? Para eu poder fazer essa multiplicação. Porque, por exemplo, se eu tenho uma matriz. Se eu tenho uma matriz aqui, por exemplo. Rapidão. Se eu tenho uma matriz aqui A, 5, menos 1, 0, 2, 3 e 1. E aí eu tenho uma B aqui,
1, 4, 2, 3, 1, 5. Dá para multiplicar essas matrizes? Primeiro eu vou ver aqui, ó. Essa é uma 2 por 3, né? Duas linhas. E essa também é uma 2 por 3. O número de linhas, o número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa? Não. Então não é possível fazer a multiplicação. Por quê? Como que a gente fez ali, né? Linha por coluna. Se eu pego essa linha aqui, tem 3 elementos. Se eu pego essa coluna aqui, tem 2. Então por isso que o número de colunas aqui vai me determinar quantos elementos tem aqui. Então no caso aqui tem 3. E aqui teria que ser 3, porque eu teria que ter 3 elementos aqui também para eu poder multiplicar. Porque aí vai ficar 5 vezes 1, menos 1 vezes 3, e por que eu vou multiplicar o zero? Então não é possível. Então por isso que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Quantos minutos aí? Eu vou só fazer uma multiplicação para uma matriz de identidade aqui. Para a gente ver que a identidade ela não altera o resultado. E é bom que a gente já faz mais um exemplo de multiplicação. Vou pegar aqui, multiplicação pela identidade. A gente vai ver que vai dar a própria matriz, só para mostrar para vocês. Vamos pegar aqui uma matriz A, sendo menos 1, 5, 2 e 3. Aí qual que é a identidade? Essa aqui é 2 por 2, qual que é a identidade de ordem 2? Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o restante 0. Então essa é uma 2 por 2. Então vamos multiplicar A pela identidade. Depois vocês podem verificar que para 3 por 3 também sempre acontece isso. Então vai ficar as linhas dessa por cada coluna dessa. Então a minha matriz é 2 por 2, 2 por 2 vai dar uma 2 por 2 também, sempre, quando é a identidade. Então a gente vai ter o seguinte, vamos calcular aqui. Então primeira linha, primeira coluna vai dar o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Então vai ficar menos 1 vezes 1 mais 5 vezes 0. Vai manter o menos 1. Menos 1 vezes 1 e o 0 e o 5 vai sumir. Então vai continuar sendo menos 1 mais 0. Vai continuar sendo o menos 1 aqui, ó. Aí quando eu faço essa linha por essa coluna, agora eu vou cancelar quem? O menos 1. Porque o 0 está aqui, vai ficar quem? O 5. Então vai ficar menos 1 vezes 0 mais 5 vezes 1. Cancela o menos 1. 5 vezes 1, 5. 0 mais 5, 5. Aí aqui, conservo 2, cancelo 3. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes 0. Então conservo 2, some o 3. 2 mais 0, 2. E por último aqui vai cancelar o 2 e manter o 3. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 3 vezes 1. 2 vezes 0, 0, mais 3 vezes 1, 3, 0 mais 3, 3. Então deu a própria matriz A. Quando eu multipliquei ela pela identidade, deu a própria matriz. Por isso até que a gente chama essa matriz de identidade. Beleza, pessoal? Espero que ajude vocês aí na resolução das atividades.